E ali foi. E durante um ano eu estive naquele lugar. Só que, amados, o que acontece? O demônio é tão sujo, porque quando ele começa a ver o manifestar do Senhor, o que ele começa? Ele começa a usar os demais para atrapalhar a sua vida. E acabou colocando uma pessoa no meu caminho. Eu já estando com ela grávida do meu filho, e eu como uma filha. E infelizmente apareceu uma pessoa no meu caminho. E essa pessoa eu comecei a me relacionar com ela dentro do terreno. Eu comecei a ter um relacionamento com ela. Louvado seja Deus. Mas a minha esposa continuou. Tudo quanto pedires em oração crendo, recebereis. Oh, glória! E ali eu estava. Ali eu estava naquele lugar. Acabei destruindo a minha casa. Estive me relacionando com essa mulher. Me afastei da minha casa. Fui para a minha antiga casa onde nós morávamos de 2 cômodos. E ali eu fiquei. E a minha casa, a minha família foi realmente destruída. Satanás achou que ele tinha consumido, ele tinha conquistado, ele tinha realmente conseguido destruir a minha casa. No primeiro momento, sim, ele construiu, ele conseguiu. Mas, porém, amados, o que eu falo? Uma mulher, quando está de joelho, buscando ao Senhor, crendo, eu falo, amados, você recebe. Glória a Deus. Pode demorar o tempo que for. Aleluias! Buscando, porque assim foi. Quando eu estava lá, o que ela fazia? Quando eu estava em casa, ela ungia a minha roupa, porque eu pedia para ela passar minha roupa para mim no terreiro. Você acha que ela reclamava? Não, ela passava a minha roupa. Ela engomava a minha roupa para mim poder estar no terreiro. Ela passava minhas roupas, só que mal sabia eu que ela estava ali fazendo o quê? Ungindo as minhas roupas. Eita Jesus! E ela ungia a minha roupa e eu ia para o terreiro. Só que eu não entendia que quando eu chegava naquele lugar, o que acontecia? Eu começava a ver coisas que eu não via anteriormente. Eu começava a ver a pessoa que estava lá manifestando, chamando lá, ela servindo de cavalo para aquela entidade, e o Senhor começava a me mostrar que aquilo era mentira, que ela não incorporava nada. E o Senhor começou a abrir os meus olhos. Eita Jesus! E ali eu comecei a observar diversas coisas. E ali eu comecei a ver que realmente ali não trabalhava com a verdade. Ali era simplesmente uma mentira. Mas eu continuei o relacionamento com essa pessoa. Porque eu tenho uma loja, uma serralheria. E ali ela precisava de uma pessoa que construísse lojas. Porque ela ia fazer lojas de sorvete. E precisava de alguém para fazer isso. E assim eu fazia. Eu conhecia pessoas, então ali nós começamos a fazer. E aí aconteceu eu me afastar da minha família. E amados, eu falo para vocês, foram os dias mais difíceis da minha vida. Porque o Senhor já tinha me tirado de um lugar e nos deu uma casa nova. Nos deu um apartamento. Nós saímos de uma casa de 2 cômodos e nós fomos para uma casa praticamente de 5 cômodos. Nós fomos para um apartamento onde nós tínhamos sala, 2 quartos, cozinhas, área de serviço, banheiro. Então, ou seja, Deus já estava nos abençoando, mesmo não sendo cristão. Verdade. Mas, amados, o Senhor, Ele tem as suas estratégias. Porque eu falo, eu estive lá, mas lá o Senhor também me ensinou muita coisa. Verdade. Para hoje aqui, com o meu passado, poder estar falando sobre o meu testemunho, aonde muitas pessoas hoje têm muito medo disso. Mas aquela mulher, ela continuou fazendo o quê? Orando, buscando, jejuando e fazendo. Eita glória! Até que determinado dia, irmãos, o que aconteceu? O Senhor me pegou, eu dentro da minha loja, apareceu o meu irmão e meu cunhado. E eu separado da minha esposa, sendo moído pelo Senhor, sendo tratado. Amados, uma coisa que eu falo para vocês: estejam debaixo da graça do Senhor. Não queiram ser moldados pelo Senhor. Não queiram que o Senhor te quebre e renove novamente, porque dói, é doído, machuca. Porque ele realmente quebra. Ele te quebra, ele esmiuça, ele faz de você um vaso novo. E se ele viu que não está perfeito, ele quebra novamente. E assim ele fez com a minha vida. E quando eu menos esperei, o meu irmão e meu cunhado apareceram na minha loja, chegaram para mim e falaram assim: eu preciso das suas ferramentas emprestadas, você pode emprestar para mim?
Aí uma voz veio no meu ouvido e disse: não empresta. Não empresta, porque se você emprestar, as suas ferramentas vão ser quebradas e eles vão queimar. Isso aí é ferramenta de trabalho, o seu sustento. E quando eu ouvi aquela voz, eu falei: não. O que vocês vão fazer? Nós vamos fazer um T. Um T lá para separar as crianças lá da igreja. Eu falei assim: vamos fazer um negócio bom? Às 18 horas eu encerro o meu horário de trabalho e nós vamos fazer o quê? Depois das 18 eu vou lá e eu faço esse T. Por quê? Esse T para ser colocado lá, eu faço por 15 minutos. Meu Deus. Eu vou lá, chego e faço, divido, faço tranquilamente. Vocês não precisam usar minhas ferramentas, eu vou lá e faço. Meu Deus. Amados, o Senhor, eu não sei porquê, mas o Senhor lá na minha casa já me mandou dizer que tem direção. Oh, glória, Ela Jesus. continuou orando. Eita, glória. Mesmo assim ela continuou orando. E a gente separado. E o Senhor começou a trabalhar. E eu estava separado dela e eu fui até essa igreja. Essa igreja estava sendo construída, eles estavam mudando. O espaço lá, irmãos, era justamente 10 de frente por 30 de comprimento. Ou seja, eram 300 metros quadrados. Só a salinha das crianças em cima era 10 por 5. Quando eu cheguei lá e olhei tudo aquilo ali que eu tinha que fazer, amados, eu falei que era 15 minutos. Eu demorei para fazer essa obra 15 dias. Meu Deus. E o Senhor trabalhando na minha vida. E mesmo assim eu indo lá na casa. Só que o Senhor nesse lugar começou a trabalhar na minha vida. Aleluia. E a minha esposa lá: em tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Aleluia, Jesus. E depois de 15 dias eu terminei aquele lugar. Eu terminei aquela casa. O que eu fiz quando eu terminei aquela salinha das crianças? Peguei minhas ferramentas, desci. Eu falei: dá uma olhada lá que está pronto. Um pastor simplesmente chegou em mim e disse: você pode nos ajudar? Ele: o quê? Agora nós estamos com outra dificuldade. Eu olhei assim. Ai, Jesus. Havia necessidade agora de construir o quê? O altar. E ele falou: você me ajuda a construir esse altar? O altar, ele era simplesmente 8 por 5. E nós tínhamos que construir o mais rápido possível. Por quê? Porque eu já tinha ficado 15 dias lá em cima. E faltava mais 15 dias para a igreja ser, louvado seja Deus, ela ser inaugurada. A igreja ia ser inaugurada justamente daqui a 15 dias. E então necessitava-se fazer aquele altar. E aí eu comecei novamente. O Senhor começou a trabalhar no meu coração. E o Senhor começou a trabalhar. O Senhor já me separou daquela pessoa que eu estava me relacionando. Oh, glórias. E aquela mulher orando. E ela não pedia para nós voltarmos. Voltar a nossa relação. A única oração dela era que eu não levasse os nossos filhos para aquele lugar. E eu falo para vocês, amados, o Senhor, quando Ele quer trabalhar na vida de alguém, não importa, amados, por mais que você não queira, o Senhor Ele vai fazer. Aleluia, Deus. Mas é aquilo, é crendo. Eu creio. E ali eu estava fazendo, construímos o altar um dia antes da inauguração. Fizemos aleluia, colocamos tudo que necessitava. E ali a igreja foi feita. Aí ele pediu: amanhã será a inauguração da igreja, no domingo. E quando nós colocamos toda a igreja, nós fizemos tudo. Simplesmente, quando eu olhei para aquilo ali, quando eu olhei aquela quantidade de cadeira, eu falei: quantas pessoas são na igreja? Ele disse: são 120 pessoas. Aí eu olhei assim: eu quero você amanhã aqui, que eu preciso te apresentar para a igreja. Eita, Jesus! Para que a igreja olhe quem foram as pessoas que cooperaram a construir essa obra. Eu fui? Não. Fiquei, não fui, não apareci. O pastor ficou bravo, apresentou as demais pessoas. E aí eu continuei no terreiro, continuei fazendo. Só que o Espírito Santo começou a se manifestar no meu coração. E quando eu comecei a olhar aquela coisa, eu já tinha me separado daquela mulher. E ali eu já estava tentando fazer o quê? O Espírito Santo me mostrando fazer o quê? Eu teria que retornar à minha casa.
E amados, uma das piores coisas que existe é você pedir perdão. O perdão, ele é doído, que você vai olhar para você e vai dizer: eu errei. E agora eu preciso pedir perdão. Como fazer isso? Deus. Até que eu voltei nesta igreja e comecei a ir aos cultos. Comecei a participar dos cultos sem ela saber. E eu comecei a participar dos cultos. Comecei a gostar dos cultos e eu falo, igreja, o Senhor, quando Ele quer fazer na minha vida e na tua vida, Ele vai fazer. Se você está buscando por alguém, continue, não pare. Aleluia, Deus. Ele faz verdadeiramente. Porque ela foi para a igreja, eu não. Só que, quando menos esperei, eu estava na igreja e eu não estava entendendo o porquê. Mas depois ela disse que ela estava orando, ela estava buscando, ela estava clamando. Então, seja, o teu clamor vai ser ouvido. Mas tudo isso depende de quem? De mim e de você. Aleluias. Porque o Senhor, Ele declara: tudo quanto pedires em oração crendo, recebereis. Aleluia. E assim foi, e ela foi e buscou. E eu comecei a ir para a igreja, comecei a fazer, para me chegar aqui nesse estágio que eu estou hoje, trazendo a mensagem para vocês, foi fácil? Não. O Senhor, Ele quebra o fácil. O Senhor, Ele esmiuça o fácil. Por quê? Porque ela começou orando. E eu comecei a buscar na igreja. E aí eu já não estava somente no domingo. Quando eu menos esperei, eu já estava na segunda, eu já estava na terça, eu já estava na quarta, eu já estava na quinta, eu já estava na sexta. Glória a Deus. Eu já estava no domingo, eu já estava todo dia na igreja. Por quê? Porque aconteceu comigo o que aconteceu com aquela mulher samaritana, que ia em determinado horário no poço, porque ninguém poderia ver o que ela estava fazendo, porque ninguém poderia ver a ela, porque haveria apontamentos. E assim também eu estava indo nos dias de culto, aonde ninguém me via. E ali eu estava. Aí quando eu menos esperei, eu comecei a ir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sabe por quê? Porque quando eu comecei a entender que quando eu bebi desta água, eu não tive mais sede. Oh, glória! Falta de nada. Aquilo que eu tentava ver em pessoas, em relacionamento, em lugares, eu já não pedia, eu já não sentia mais. Por quê? Porque Cristo, Ele já me completou. Eita glória! O Espírito Santo, Ele já me deu direção. E o que aconteceu com isso? Agora faltava uma coisa: eu aceitar Jesus. Glória. Aí até o dia que nós estávamos dentro da igreja, e a diaconisa chegou em mim, ela falou, bateu no meu ombro e falou assim: Alexandre, Ale, eles vão se batizar, por que você não vai também? Aí quando eu olhei para ela assim, eu falei assim: mano, vamos usar para ser sinceros, né? Para mim me batizar, eu tenho que largar a minha cerveja. Para mim me batizar, eu vou ter que largar o meu samba. Para mim poder largar, eu vou ter que abrir mão de muita coisa. Meu Deus, muita Eu vou ter que coisa. abrir mão de muita coisa. Eu bebi da água, mas Cristo ainda estava trabalhando dentro de mim. Cristo ainda estava tirando essas arestas que ainda estavam dentro de mim. Mas quando eu menos esperei, eu disse para ela: olha, vou te declarar uma coisa. Se a palavra hoje for direcionada para mim, e Deus falar comigo, não porque o irmão vai vir assim diz o Senhor, mas se a palavra falar comigo, você pode ter certeza, no final do culto eu estou entre eles. Oh, glória! Eita glória! Aleluia! Amados, eu falo, minhas irmãs, o culto foi todo meu. Eita, E o Jesus! Senhor ali, Ele brandou, e o Senhor falou inteiramente, e eu já estava ali à frente, aceitando a Jesus, e falando com o pastor: eu quero me batizar. Eita glória! Glória a E a minha Deus! esposa orando e crendo. Só que, aí vamos, eu aceitei a Cristo, eu me batizei nas águas. Só que aí agora houve o inverso. Ela não era batizada, ela não tinha recebido a Cristo ainda. E o que aconteceu? Ela se afastou. Meu Deus! E agora o trabalho se reverteu, porque agora era o meu joelho no chão, eu orando, crendo que ela estaria comigo. Era eu orando, crendo que ela estaria do meu lado, servindo a Cristo. Por quê? Porque em determinado momento houve uma traição. E a houve uma traição, então tinha uma cicatriz.
mais que ela viu que ele estava servindo a Cristo, o que aconteceu? Havia uma extra, havia algo ali que impedia a gente. Houve o perdão, mas só que agora eu precisava fazer o quê? Eu precisava que o Espírito Santo trabalhasse e verdadeiramente mostrasse para ela que houve mudança em mim. Então o Senhor está dizendo para mim e para você: se você está buscando por alguém, continue, não pare, porque aleluia, quem trabalha não é Deus. você. Quem trabalha é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nesse momento, ela se afastou. Nós voltamos novamente. Nós voltamos no nosso relacionamento. Só que agora eu precisava conquistar a ela novamente. Então eu precisava fazer o quê? Aquilo que o crente não gosta. Fechar a porta do quarto, dobrar o joelho e orar. Porque infelizmente, amados, muitos crentes eles falam, mas muitos crentes não fazem. Quantos crentes 6 horas tem aí? Quantos crentes 6 horas tem por aí? Crente que está passando pela peleja, a primeira coisa que ele fala: irmão, ora por mim. Mas quando você vai conversar com ele, é uma pessoa que não tem vida de oração. É uma pessoa que não tem aquele costume de buscar a Deus. É uma pessoa que muitas vezes está dentro da igreja, mas ela não está na igreja. O pensamento dela está em outro lugar, não está aqui ouvindo a palavra. Aleluia, Deus. E aqui foi sobre a minha vida. Eu tive que orar e buscar pela vida dela. Eu tive que fazer o que ela fez por mim. E ali eu comecei a buscar, comecei a clamar, comecei a pedir para o Senhor. E sempre acreditando nisso, em tudo quanto pedires em oração crendo, recebereis. Aleluia. Eita glória. Porque o Senhor, ele fala na palavra dele. Porque aqui, quando ele fala na palavra dele, ele chegou de manhã cedo nessa cidade e ele teve fome. E quando ele teve fome, o que aconteceu? A figueira simplesmente só tinha folhas. Ele olhou para a figueira, ele secou a figueira. Os discípulos, ele ficou maravilhado com aquilo. Mas o Senhor, ele começa a declarar para os discípulos: se você crê naquilo que você está dizendo, você pode transportar esse monte de lá para cá, se você crer. E o Senhor, ele fala, e quando ele fez isso sobre a minha vida, eu comecei a buscar, eu comecei a orar, eu comecei a jejuar. E quando eu menos esperei, amados, a minha esposa já estava do meu lado. A minha esposa, ela já estava ali aceitando a Cristo. A minha esposa, ela já estava ali fazendo o quê? Aceitando a Cristo e já aceitando o batismo. Louvado seja Deus. E quando eu menos esperei, ela já estava descendo as águas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então o Senhor fala: não se preocupe, porque se você está buscando pela vida de alguém, o Senhor está falando, ele está ouvindo a tua oração. Aleluia, Ele Deus. está ali simplesmente querendo que você tenha mais intimidade com ele. Aleluia. Porque muitas vezes o que falta a mim, a você, sabe o que é? É ter intimidade com Deus. É estar ali realmente clamando a Ele com seu coração sincero. Porque quantas e quantas pessoas, amados, só vão buscar a Deus quando realmente ela já vê que não tem mais solução. Mas simplesmente se ela tivesse clamado antes, o Senhor já tinha respondido. Aleluia, Deus. Então eu falo para vocês nesta noite: não cesse de clamar ao Senhor, não cessem de buscar ao Senhor, porque quando nós vamos ver na palavra do Senhor, o Senhor começa a falar sobre a vida deste rei que era o rei Ezequias. Este rei Ezequias, ele foi um rei que, quando nós olhamos para a vida dele e sobre a vida dele, também não foi diferente. O rei Ezequias, ele assume o trono com 25 anos de idade. Mas quando nós vamos olhar para a vida dele, quando nós vamos olhar para a trajetória deles, nós vamos ver um homem que teve um pai que fez tudo aquilo que era mal perante o Senhor. Verdade. Foi um homem que serviu a outros deuses, que foi um homem que fez tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E o Senhor está falando nesta noite: você tem feito aquilo que me agrada? Você verdadeiramente tem me agradado? Você verdadeiramente tem buscado a mim? Como eu peço na minha palavra? Busque a mim de todo o coração. Aleluia. Primeiramente o reino de
Infelizmente, amados, se muitas pessoas estão deixando de servir ao Senhor, não pare você. Não seja influenciado por pessoas, porque pessoas vão tentar paralisar esta obra. Pessoas vão tentar fazer com que essa obra não cresça. Mas o Senhor está dizendo, Ele quer que essa obra cresça. Mas para essa obra crescer, depende de mim e de você. Se você realmente crê que essa obra pode crescer. Glória a Deus. Porque eu falo para vocês, porque quando nós começamos a obra, nós éramos somente a família do pastor Wilson e a minha família. Quando nós abrimos a igreja, quando Deus levantou um pastor e realmente levantou um propósito sobre ele, e nós começamos a palavra e a adoração. Foi fácil, amados? Não, mas foi muito joelho, pedindo em oração e crendo. Aleluia. Creio, Jesus maravilhoso. E eu posso falar para vocês, amados, hoje eu louvo a Deus porque hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. Hoje o meu casamento, ele foi restaurado. Hoje, para a honra e glória do Senhor, nós não éramos casados no papel. Hoje nós já somos há 7 anos casados no papel. Glória a Deus. Juntos, nós temos 27 anos juntos. Eita. Mas sabe por quê? Não é por minha causa, é por causa de Cristo, é por causa do Espírito Santo, porque é Ele que trabalha na minha vida e na tua vida. Aleluia. Mas para que isso aconteça, a renúncia. Verdade, Deus. E o que falta no povo evangélico, no povo cristão, é se renunciar. Dessa maneira. Amados, eu poderia ter muito dado desculpa. Ela perguntou para mim se estava de pé a minha vinda para cá. Eu tive problemas. Se eu fosse uma pessoa totalmente descompromissada com a obra do Senhor, eu não estaria aqui. Verdade, Jesus. Mas, amados, para mim não importa. Porque o Senhor, Ele me ensina uma coisa. Ele tira os discípulos de cena e Ele fala, para mim convém passar em Samaria. Para mim convém. Santo, Não para falar para uma cidade, mas para falar para uma pessoa. Santo Deus. Para uma pessoa. Então o Senhor, Ele começa a me mostrar, Ele começa a dizer que para Ele não importa a multidão. Para Ele o que importa é quando um pecador se arrepende. Aleluia. Então, amados, eu estou nesta noite por quê? Porque a mensagem que o Senhor fala é que tudo quanto pedires em oração crendo, você vai receber. Porque o Aleluia, rei Deus. Ezequias, por mais que o pai dele fez tudo aquilo que desagradava ao Senhor, o rei Acás, ele tinha alguém por detrás. Aleluia a Deus. A mãe dele, Abadia, filha de Zacarias, que ajudou demais a Isaías na peleja como profeta. Ele ajudou, auxiliou o profeta Isaías. Então, ou seja, a casa onde Deus opera e tem uma mãe que jejua, que ora, que educa o seu filho na casa do Senhor, Glória a por mais que o pai não Aleluia. tenha essa direção, a mãe Eita, o instrui. E Eita, assim Jesus. foi, porque quando esse homem se levanta como rei, ele simplesmente destrói todos os altares que era de Baal. Ele destrói tudo aquilo que não era perante ao Senhor e restitui a casa do Senhor. Ele queima, ele faz sacrifícios para o Senhor e ele restaura a Judá. E o que o Senhor está falando? Sabe o que falta muito em nós? É jejuar, é orar, é buscar verdadeiramente para que o Senhor possa se manifestar entre nós. E uma coisa que eu aprendi, amados irmãos, tudo, irmãs, tudo o que vocês forem fazer, peça primeiramente que o Senhor esteja com vocês. Aleluia. Porque em tudo que você fizer, a presença do Senhor estiver à sua frente, Glória a não há Deus. nada que vai impedir o crescimento de vocês. Aleluia a Deus. Mas isso não depende somente da mão da irmã Tatiana, Aleluia. do seu esposo, o presbítero Alex. Depende do corpo, Eita, Jesus. depende da unidade. Depende da unidade. Sabe por quê? Porque quando os demais irmãos começarem a ver Deus trabalhar na vida de cada um de vocês, começarem a ver o sorriso no rosto de vocês, porque uma coisa eu falo, quando estamos com Cristo, nós temos que sorrir. Aleluia. É verdade. Verdade.
ter alegria. Glória a Deus. Por mais que nós estivemos tristes, É verdade. a nossa obrigação é estar alegre. Sabe por quê? Porque você está de pé. Aleluia, O Deus. dia não foi bom, o dia foi mal, porque o Senhor fala: a cada dia basta o seu mal, mas se levanta, se ponha de pé. Porque a palavra que nós ouvimos nesta manhã, o Senhor deixou bem claro. O Senhor ele fala para Ezequiel: ponte em pé que eu falarei contigo. Glória O a Senhor Deus. não consegue falar com ninguém caído. Verdade. O Senhor não consegue falar com pessoas que vivem somente a murmurar, que só vivem somente a reclamar, que só vivem somente a questionar. O Senhor não se agrada de pessoas que só murmuram, só reclamam e não entende a palavra dele. Verdade, Buscar-me-eis Deus. e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Aleluia. E o Senhor fala nesta noite para mim e para você: busque mais, clame mais, Aleluia. faça a minha vontade. Porque louvado seja Deus, amados. Hoje eu estava vindo com um rapaz aqui com um Uber e eu louvo a Deus por isso. Porque as duas pessoas que eu preguei hoje, as duas pessoas eram cristãs. Glória a Deus. Tanto de manhã como agora à noite. E nós começamos a conversar e nós começamos a falar justamente sobre isso, amados. Como estão difíceis as pessoas, como os dias estão difíceis. Verdade. Hoje as pessoas preferem mais discutir sobre política do que falar É sobre verdade. É bem assim. As pessoas não estão mais preocupadas com salvação. Verdade. Hoje as pessoas estão preocupadas com outras coisas. Eu louvo a Deus porque a cada dia eu busco pela minha casa como sacerdote, pela minha família. Hoje eu louvo a Deus, amados. Isso eu falo para vocês, porque quanto mais vocês buscarem a Deus de todo o coração, vocês vão ver o que eles vão fazer. Hoje, graças a Deus, a minha filha só não está aqui presente porque ela pediu: pai, faz tempo que eu não saio com as minhas amigas, eu posso ir hoje? Ela foi com as amigas dela, porque era para ela estar aqui hoje. Mas eu louvo a Deus, porque hoje, graças a Deus, o meu filho mais novo, ele tem 12 anos. Hoje, para honra e glória do Senhor, eu tive o prazer de batizar o meu filho. Glória a Deus. Eu tive o prazer de batizar o meu filho. Alguém que a outra hora servia a outros deuses. Então, ou seja, se você está buscando por alguém, continue, porque Deus ele vai fazer. Hoje eu estou aqui como presbítero, mas não foi diferente, não foi fácil. Aquela mulher clamou muito, aquela mulher buscou muito, e Deus ouviu a oração dela. Tanto ouviu a oração dela que eu estou aqui. Porque teve determinado momento que ela começou a ficar com raiva, sabe do que, irmãos? Que eu já não estava mais em casa, eu estava mais na igreja. Eu estava mais buscando a Deus. Porque eu falo, quando você busca a Deus verdadeiramente, quando você começa a entender a palavra, e quando você bebe desta água, você não sente mais sede. O que você tem? Você quer se saciar cada vez mais, você quer mais aquela presença, você quer estar cada dia na casa do Senhor. E a cada dia eu ensino meus filhos. E hoje, para a honra e glória do Senhor, hoje meu filho, ele fica no som, hoje ele é sonoplasta, hoje ele está lá no som. E graças a Deus a minha filha hoje, ela é regente do grupo de louvor dos jovens. Hoje ela é líder lá nos jovens do louvor. Hoje ela é líder da escola das crianças. Hoje ela está ensinando os adolescentes a palavra. Glória a Deus. Por quê? Tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Aleluia a Deus. E hoje a minha esposa, ela é líder das mulheres, líder das irmãs. Eita Jesus. Dá trabalho, mas ela está lá, ela é líder das irmãs. E hoje, para a honra e glória do Senhor, hoje, para a honra e glória do Senhor, hoje eu sou líder dos varões. Hoje, eu sou líder dos obreiros. Hoje, eu sou presbítero na casa do Senhor. Oh, glórias! Sabe por quê? Tudo quanto pedires em oração, crendo, você recebe. É fácil? Não, mas persista, continue e vocês verão o que Deus vai fazer. Vocês vão ver que dentro em breve aqui, assim como nós, estava, para nós, quando nós olhávamos assim, nós tínhamos lá 40 lugares vagos e somente 8 ocupados. Eita Às Jesus. vezes 10 ocupados. Esse E quando a aqui, gente menos esperou, o Senhor começou a fazer o quê? Continuem orando, crendo. Aleluia, E o que aconteceu, Jesus. amados? Quando a gente
menos esperou, o Senhor começou a mover. E quando nós menos esperamos, todas as cadeiras já estavam ocupadas. Eu creio, Jesus. E Que nós recebo precisamos também, mudar de Jesus. lugar. E hoje nós estamos num lugar que praticamente é o dobro do lugar onde nós estávamos. Então, mas quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Mas Jesus. de que maneira ele vai fazer isso na minha vida e na sua vida? Pedindo, em oração, crendo, você recebe. Aleluia, Deus. Mas isso depende da tua disposição. Glória a Deus. Porque eu aprendi uma coisa: há pessoas que estão disponíveis, mas há pessoas que estão dispostas É verdade. a fazer a vontade do Senhor. Aleluia. Muitas e muitas pessoas vocês vão ver ali que elas vão estar disponíveis. Mas ela tem aquela pessoa disponível, mas ela vai falar assim: hoje não. Mas a pessoa disposta, ela vai estar aqui jejuando, orando, buscando, clamando, porque vocês vão ver, amados, quando vocês menos esperar, esse espaço aqui eu já profetizo que já vai estar pequeno para vocês. Nome de Jesus. Vocês vão ver que muitas vezes pessoas vão estar do lado de fora. E isso começou a nos incomodar, porque quando nós fazíamos festividade, as pessoas ficavam do lado de fora. E isso incomoda, e quando a gente menos esperava, o Senhor mandava chuva. E quando a gente menos esperava, um lugar que havia 40, tinha 100 pessoas do lado de dentro. E é assim que o Senhor faz. Mas sabe por quê? Isso depende de mim e de você. O Senhor, ele só pode agir quando eu verdadeiramente eu creio Eu creio. na obra dele. Na obra dele. Obrigada. Então eu falo para vocês: creiam, busquem, orem por essa casa de oração. Porque o Senhor fala: primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vai acrescentar na minha vida e na tua vida. Sabe por quê, amados? Cada um de vocês que estão aqui, lá em Marcos, no seu capítulo 8, no seu versículo de número 34, se não me falha a memória, o Senhor, Ele olha para os discípulos e eles falam: aquele que quer vir após mim, não antes de mim, após. Primeiro ele fala: se negue. Então, ou seja, para você fazer a obra do Senhor, você precisa se negar. Você precisa deixar para trás coisas que te aprisionam. O Senhor trabalhou na minha vida, porque quando eu fui para o Senhor, eu tinha 34 para 36 anos. Então, ou seja, eu já fui com uma idade avançada quando eu fui para a casa do Senhor. Então, ou seja, o Senhor, ele precisava realmente moldar a mim, ele precisava me desconstruir. E assim ele o fez. Quando eu menos esperei, eu já estava rejeitando o samba. Quando eu menos esperei, ele me mostrou que eu era alcoólatra e eu não sabia, porque eu já estava bebendo de segunda a segunda e eu não sabia. E quando eu menos esperei, o que o Senhor fez? Ele tirou a bebida do meu caminho. E quando eu menos esperei, eu já estava fazendo o quê? Pregando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Mas tudo depende do quê? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. A jornada com Cristo, amados, não é fácil. Quantas e quantas pessoas estão presas a coisas? Porque nós viemos conversando e o Senhor fala: quantas e quantas pessoas não querem se desprender de coisas, porque fala: para me servir a Cristo, para mim estar na igreja, eu preciso renunciar. E aí quando nós olhamos na palavra do Senhor, eu louvo a Deus por isso, porque o Senhor até me fala na palavra dele, em João 8,36: se o Filho do homem realmente vos libertar, verdadeiramente você é livre. A pergunta que eu faço para você nesta noite: você é livre? Eita Deus. Ou você é Coisa escravo? linda, Jesus maravilhoso. São coisas que o Senhor quer falar, porque no determinado momento eu era escravo. Quando eu menos esperei, eu estava lá como escravo de Satanás. Nunca fui cavado, nunca entidade nenhuma se manifestou em mim.
Porque simplesmente quando nós somos guardados, blindados pelo Espírito Santo, a única pessoa que opera dentro de nós é o Espírito Santo. Então, ou seja, uma pergunta que eu faço para vocês: vocês são livres ou vocês são escravos? Eita Deus. Porque é um cuidado que nós precisamos No ter. mundo, Jesus. Porque realmente dentro das igrejas também há muitas pessoas que são escravas. Escravas do medo. Escravas da falta de perdão. Muitas pessoas são escravas de situações. Verdade. Que impede elas de verdadeiramente cumprir aquilo que o Senhor fala. Aquele que quer vir após mim, se negar. Senhor, eu não consigo deixar desse meu pecado. E a pessoa acaba ficando escrava daquilo. E então o Senhor, Ele quer uma igreja verdadeiramente livre. Ele quer uma igreja verdadeiramente restaurada. Sabe por quê? Porque como vocês podem olhar nos dias de hoje, amados, eu sinto pena realmente. Porque quando hoje pela manhã, quando eu estava na feira pela manhã, e o rapaz, ele estava vestido, hoje você não pode vestir a camiseta do Brasil, porque hoje se você veste a camiseta do Brasil, é porque você é de determinado partido. Não, eu sou brasileiro, eu quero vestir a camiseta do Brasil porque eu sou brasileiro. E hoje você não pode porque a pessoa se agride. Hoje você não pode andar de vermelho porque você é de determinado lugar, porque a pessoa vai te agredir. Infelizmente hoje nós estamos vendo isso dentro da igreja. É verdade. Irmãos brigando com irmãos por causa de política, não mais por causa de salvação, não mais por causa da palavra. Hoje nós vemos pessoas discutindo sobre partido e não mais discutindo sobre palavra. Certo. Então quando nós olhamos para isso, nós estamos vendo pessoas o quê? Escravas. Então onde eu falo para vocês, irmãos, peçam a Deus, clamem a Deus, e Ele vai atender vocês. Se realmente há algo que está impedindo cada um de vocês de verdadeiramente servir ao Senhor com excelência, pede para que Ele te liberte. Porque a palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade que é Cristo te libertará. Mas disso depende, sabe do que? De mim e de você. Porque é só Ele que pode te libertar dessa prisão. Amém, amados? Amém. Então louvado seja Deus, assim eu agradeço a minha rica oportunidade e a palmas do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Obrigada, Jesus, pela tua santa palavra.